Boa noite! Quanto tempo eu não falo com vocês ao vivo. Pois é, para quem não me conhece, eu sou Maria Pires e eu ajudo você a montar a sua empresa de hospedagem em sua própria casa. E ajudo também você a faturar de 3 a 5 mil reais por mês, mesmo que você tenha apenas um quarto. Então, na live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre algo que, à primeira vista, parece não ter muito a ver com turismo, e principalmente a ver com aqueles que querem montar sua própria empresa. O título é algo que eu tirei assim da minha própria experiência aqui, e ele é: Você se sente culpado ao viajar? Então, o título é bem: Se você se sente culpado ao gastar dinheiro com uma viagem. Pois é, parece um título um pouco bobo, né? Mas eu acabei descobrindo que sim, muitas pessoas têm essa culpa. E muitas delas que chegam aqui, elas quase que se justificam porque elas estão viajando. É incrível descobrir isso também. Eu acho que eu já até cheguei a falar, não sei se em algumas lives, ou pelo menos em uma delas eu acabei falando, é, quando a minha irmã, que é bem mais velha que nós, né, ela foi viajar e ela se sentiu quase que culpada, né? E ela não queria deixar a minha mãe, porque minha mãe mora com ela. E eu achei incrível, porque ela quase desistiu da viagem, né? Eu amo a minha irmã e ela entendeu isso, porque depois nós conversamos sobre isso. E outro dia ela viu numa live eu fazendo referência a isso, ela falou: ainda bem que você não falou meu nome. Mas assim, gente, é incrível como as pessoas, principalmente de meio século para cima, elas têm esse sentimento de culpa. Eu não digo que todas, claro, né? Mas uma grande parte nossa, dessa idade, assim, principalmente no Brasil, as pessoas têm sim essa. Eu não digo que não é dó, mas assim, elas sempre pensam que aquele dinheiro dá para fazer outra coisa. E elas esquecem que quando elas investem esse dinheiro nelas mesmas, sabe, para viajar por uma semana, 10 dias, fazer alguma atividade, a partir do momento que você sai do teu local, aonde tudo acontece ali, você cria ânimo, você ganha, na verdade, muito mais do que aquele valor X de dinheiro que você acaba gastando, né? Por ficar em hotel, por fazer alguma atividade, passagem, né, de avião, ou passagem de ônibus, que seja, se alimentar num lugar diferente. Enfim, todo esse pacote de férias, mesmo que seja por uma semana, ou até menos que isso, esse break, entendeu? Essa quebra da rotina, existe assim um efeito colateral tão maravilhoso que, se as pessoas soubessem o quão isso faz bem para a mente, para a alma, para o corpo, elas fariam isso mais vezes. Eu fico feliz num ponto porque essa nova geração, ela é completamente diferente, né, dessa geração antiga que não tinha computador e por aí vai. Essa geração mais nova, eles estão vendo o mundo ali, ó, na palma da mão. Então as pessoas estão aqui, mas elas acessam o mundo. Antigamente não. A gente mal conseguia acessar informações do nosso próprio país, quiçá da nossa própria cidade, digamos assim, né? Porque era tudo muito difícil. Era tudo por telegrama ou por telefonema e por aí vai. Hoje em dia é tudo através da internet, né? Em qualquer lugar e simultaneamente as coisas que estão acontecendo, todo mundo acaba ficando sabendo. E, de novo, não é necessário ser simplesmente aqui, né, no nosso país ou na nossa cidade. A gente sabe de coisas simultâneas que está acontecendo exatamente como eu falei antes, no mundo. E isso faz com que essa nova geração não tenha as mesmas barreiras que nós, pessoas mais velhas,
temos, né? Eu me incluo nisso também. Eu acho que essa questão da viagem eu não tenho tanto, porque eu me aventurei, né? Eu era muito nova quando terminei a faculdade, fui embora do país e foi maravilhoso. Eu fui em busca de cultura, eu fui em busca de conhecimento, eu fui em busca de um inglês que a vida inteira eu havia estudado aqui e não conseguia aprender absolutamente nada. Então, assim, essa questão do viajar, eu até desde cedo eu acho que eu não tinha. Porém, eu tenho muitas outras barreiras, muitos outros preconceitos, né? E todos nós temos. E a partir do momento de você ter essa consciência já é uma grande coisa. O grande problema são aquelas pessoas que têm um monte de crenças limitantes mesmo, né? E elas não se reconhecem. Elas acham que elas são perfeitas, elas acham que elas não têm defeito, elas acham que isso é bobagem, não, não é assim, não, imagina, isso eu não, e por aí vai. Aí fica muito mais difícil da pessoa levar isso em consciência e tentar mudar. Porque a mudança de hábito é muito difícil, não é algo que a gente determina, né, com o raciocínio, com a lógica, e isso vai acontecer, bom, automaticamente. Não é assim. Né? Como nada na vida é assim. Então, por que eu trouxe, na verdade, esse assunto? Exatamente para poder informar a todos vocês que pensam, sim, em montar um negócio em suas casas, um negócio de hospedagem, porque, em primeiro lugar, o nosso país, Brasil, está começando agora a desenvolver essa atividade econômica, que é a atividade turística. Sim, econômica, porque existem países na Europa que eles só sobrevivem, ou sobrevivem pelo menos 50%, 60%. A Grécia é 60% turismo, entende? A atividade econômica deles. Então, assim, como que um país sobrevive somente, ou quase que somente, ou mais da metade, somente do turismo, como que nós, num país desse tamanho, com a diversidade que nós temos, com essa diferença. Hoje, por exemplo, eu estou no Mato Grosso do Sul, há 2 dias atrás estava 33 graus, hoje está 13. Né? E assim, essa diferença brusca de cenários, né? Porque com certeza em Santa Catarina esse final de semana irá nevar, e em outras partes do país, praia. Então, assim, isso tudo dentro de um único país. Você já imaginou a diversidade de atividades turísticas que nós temos no nosso país? E a gente não explora isso. E muito menos nós pensamos em ser parte disso. Porque existe um ditado, principalmente aqui, que bebe água limpa quem chega primeiro, né? Então, eu acredito muito nisso e acredito piamente que as pessoas que estão no turismo, ela está usufruindo, digamos assim, desse grande mercado econômico que é o turismo. Claro que houve, né, por 2 anos, basicamente, durante o período da pandemia, muita recessão, Nossa, nós ficamos mais de 8 meses com lockdown. E basicamente e 1 ano e 5 meses, sabe, com fecha, abre, cancela, volta, e por aí vai. E as pessoas realmente sumiram. Né? Muitas pessoas não viajavam, muitas pessoas ainda não estão viajando. Hoje eu estou sem a minha máscara, até para gravar. Eu estava com máscara, né? Hoje em dia o protocolo é muito mais flexível aqui, e graças a Deus que a pandemia não está mais tirando tantas vidas como ela realmente tirou. E eu acho que com isso teve o seu lado bom, em toda tragédia, basta você querer olhar com outros olhos, você tira, na verdade, um aprendizado. E o grande aprendizado, eu acho que para o brasileiro, principalmente, porque o europeu, ele já viaja muito, né? O europeu, ele tem, aquele tradicional, ele tem 6 semanas de férias, e essas 6 semanas de férias que ele tem direito por um ano, eu trabalhei lá, então eu sei, é exatamente o que eles fazem. São 6 semanas que eles tiram para viajar. Muitos deles tiram 2, 3 semanas
consecutivas, muitos outros eu amava tirar a semana picada, entendeu? Como diz. Eu tirava tipo 3 semanas para vir para o Brasil e as outras 3 eu acabava viajando por lá. E é exatamente assim, uma semana, então já existem muitos pacotes, né? Então, quando eu morei na Holanda, por exemplo, eu morei no norte da Holanda e lá pertinho tinha um aeroporto bem pequeno que fazia voos para várias ilhas na Grécia, ou para a Itália, ou para Espanha. Então eu conheci muitas ilhas, né? E era assim, você pegava o avião, ficava uma semana e voltava. Então era dava certinho, né? Com a semana de férias que a gente pegava. E é de praxe, eles fazem isso. Realmente eles fazem sem nenhum peso na consciência, digamos assim. Pelo contrário, eles precisam disso, né? E principalmente quem mora na parte da Europa, onde não tem muito sol e por aí vai, de repente viajar para uma Espanha ou para uma Grécia já é algo assim maravilhoso, né? Pelo menos você vai tomar um banho de mar e, enfim, desestressa um pouco. E nós aqui, com todo esse sol, com toda essa diversidade de rios, de mar, de montanhas, enfim, é fora do comum e a gente não aprecia isso. Ou talvez férias para a gente é tipo ir na casa de uma tia, ir na casa de uma amiga, e não é legal isso, porque na verdade, quando você vai e fica na casa de um parente, você não tem a liberdade, né? Pelo contrário, às vezes você acaba se estressando mais. Então, o tirar férias hoje em dia já começou a fazer parte da vida do brasileiro. E como eu estava dizendo, esse período de pandemia nos ensinou que a vida é muito breve, a vida é muito rápido, ela vai assim, a gente às vezes acumula tanta, às vezes a gente guarda tanto, né, para um futuro, e o futuro é hoje. O futuro é todos os dias. Eu não estou aqui dizendo para você rasgar todo o teu dinheiro, né, não economizar mais, não é isso. Mas é durante a tua vida você realmente viver. Eu também, por muito tempo, eu não apreciava tanto a vida, até realmente eu perder pessoas muito próximas de mim, mais nova que eu, inclusive. E aí eu comecei a perceber que a vida, ela é uma jornada. E nessa jornada a gente precisa sim fazer os nossos breaks, entendeu? As nossas parar e tomar um café com uma amiga, sabe? Parar e tomar um sorvete, quebra a dieta e vai sim. Um sorvete somente não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Parar e viajar 2, 3 dias, sabe? Fazer nada. Ficar num hotel, numa pousada, ou tomar um banho de mar, enfim, esses pequenos treats, que a gente fala em inglês, esses pequenos mimos que a gente pode fazer conosco, com aqueles que nos amam, faz muito bem para a alma, faz muito bem para as nossas vidas e a gente se recarrega. E para aquele que está realmente, que tem uma empresa, eu observo muito isso, sabe? Eu percebi que durante o período pós-pandêmico, as pessoas começaram a viajar e trazer pessoas que normalmente não fariam parte da viagem, se fosse 3, 4 anos atrás. Quem são essas pessoas? São os avós. Os avós que às vezes estão já com limitações, mas eles vêm. São os tios ou as tias que às vezes estão sozinhos, não tem mais parentes, não tem mais marido ou mulher, ou não tem filhos, enfim. A gente tem percebido que as famílias, elas cresceram, mas elas cresceram com outros parentes, entende? E isso é muito, muito bacana de ver essa solidariedade para com as pessoas que realmente são importantes. E isso é muito bom, porque de alguma maneira, cada vez mais as pessoas vão começar sim a viajar, a curtir. E com isso, as pessoas vão ter uma vida mais saudável também, principalmente psicologicamente falando, porque a partir do momento
estatisticamente não é a Maria que fala, apesar que a Maria experimenta isso sempre. Por isso que eu somei esses dias, eu fui realmente, né, ficar mais próxima da minha mãe. E para quem me segue no Instagram, viu uma foto minha, mamãe preparou um frango maravilhoso. E depois ela acabou fazendo um exame muito sério, né? 93 anos, então nós ficamos juntos lá. E depois ela veio para cá e nós fomos para a chácara, foi maravilhoso. Então, assim, eu meio que fugi, né, da minha rotina, fugi aqui das minhas lives, mas foi por um motivo muito bom. Eu recarreguei as minhas energias, eu recarreguei, na verdade, a minha conexão com a minha família, o que é muito importante, e isso faz com que a gente se recarregue e vá mais longe. Sabe aquela propaganda da Duracell? Você vai muito mais além? É basicamente isso. Esses pequenos breaks que você faz, e olha, a minha viagem foi o que? 300 quilômetros daqui que minha mãe mora. E foi maravilhoso, porque foram dias também cansativos, né? Você tem que dirigir para ir, dirige para voltar, tensão às vezes na estrada, mas é maravilhoso porque você realmente se recarrega. E a vida é isso, né? Todos os dias é uma nova chance da gente viajar, da gente se encontrar com pessoas, começar novos projetos. Porque outra coisa que eu queria comentar aqui durante essa live é muitas pessoas, muitos dos meus seguidores, cada vez mais eu os conheço melhor. De vez em quando eu lanço aí alguns questionários, é exatamente para conhecer vocês, conhecer com quem eu estou falando. Isso é muito importante, essa integração, eu saber qual é a sua idade, eu saber que tipo de público está me seguindo, quais são as suas aspirações. E muitas coisas eu percebo muito, assim, desses questionários, eu acabei percebendo, é que tem bastante gente que tem o sonho de ter, sim, uma hospedagem, mas continua no sonho. E, gente, de verdade, eu falo assim, olha, de experiência própria, sabe? Vale muito a pena, porque além do dinheiro, a gente ganha muito, muito. Eu tenho uma vida muito mais saudável do que eu tive, sei lá, quantos anos atrás. Mesmo quando eu tinha muito dinheiro antes de perder em 2008, eu acho que eu não era tão feliz, eu não era tão completa como eu sou hoje. E assim, tudo é flores, Maria? Não, não é, sabe? Eu tenho desafios, e principalmente os desafios do dia a dia. Eu tenho famílias, né, que eu tenho que cuidar, digamos assim, são meus colaboradores que trabalham aqui, mas que eles têm famílias, então eu tenho compromisso com eles também. E às vezes tem mês que é um pouco mais difícil, tem mês que realmente a gente não consegue faturar tanto, né, como realmente deveria, principalmente, como eu te disse, foram meses, né, foram, na verdade, 2 anos, basicamente, com esse problema da pandemia. E isso me preocupa, claro. Eu não vou dizer que, né, é só flores, não. Todos os hóspedes são lindos, maravilhosos, também não. Mas no dia a dia nosso, a gente encontra pessoas que não são realmente flores, né? São espinhos. E às vezes esse espinho é exatamente para nos mostrar alguma coisa. Sempre, sempre. Nenhum espinho vai te picar por nada, entendeu? Ou você foi descuidado e colocou a mão onde você não devia, e por aí vai. Então, sempre tem uma consequência, né, daquilo que você faz. E às vezes você ser um pouco irresponsável de pegar numa rosa ou querer pegar numa rosa e você se espinha, então tenha um pouco mais de cuidado, né? Não é só simplesmente a ação de fazer, você deveria ter olhado aonde você está colocando a mão e por aí vai. E assim no dia a dia, né? Falando para aqueles que eu sei que têm um sonho, não fica só no sonho. E assim, a gente tem uma grande, nossa, principalmente quem eu não sei se o certo seria falar meia idade, né? Eu coloco assim, eu espero que eu viva pelo menos até os 100 anos, então meia idade,
né, acima da minha idade, acima de 50. Eu espero que você não seja aquela pessoa que é perfeccionista. Eu, por muitos anos na minha vida, eu fui perfeccionista. E eu acho que eu ainda sou em algumas coisas. Eu estou tentando melhorar nesse aspecto todos os dias, porque muitas vezes você se trava exatamente por querer fazer tudo perfeito. Esperar aquele momento exato de fazer as coisas, o momento certo de ter o dinheiro certo. E às vezes a gente fica nessa espera e aí se frustra porque esse momento certo não chega e a gente vai protelando. E aquilo que a gente se determina, digamos, a fazer, vai passando. E a gente vai deixando o tempo passar, porque a gente não tem a coragem realmente de decidir, não, eu vou começar assim. Então, quando eu me dispus a ensinar você a montar a tua empresa na tua própria casa e começando pelo menos com um único quarto, além de te dar um empurrão para aqueles que têm um sonho maior em realmente ter uma pousada maior, eu acho que, e além disso, né, eu falo que eu ensino você a ganhar de 3 a 5 mil reais com apenas esse um quarto, porque realmente é possível. Eu quis fazer isto nesse sentido, começar em casa. Eu poderia ter constituído ou montar realmente um curso para empresários que queiram abrir uma pousada, independente do tamanho. Mas não foi isso que eu fiz. Eu preferi, né, começar a abrir esse canal e ensinar as pessoas a começarem pequenos, exatamente para que você comece a tomar gosto, para que você não precise fazer um investimento muito grande. Começa agora com o que você tem. Dá uma melhorada simplesmente, né? Muito, muito em breve haverá uma jornada, uma empresa em minha casa. Nessa jornada serão uma série de 3 vídeos aonde eu vou falar realmente o passo a passo do que aconteceu comigo. Então, se você está aí, se realmente você quer, de alguma maneira, né, aprender um pouco mais, se você viu aí uma grande oportunidade em fazer um dinheiro extra. Às vezes você não precisa de dinheiro, você já está bem na sua vida, ou de repente não, ou de repente você está desempregado, você está em casa e tem um quarto da bagunça. Vamos limpar esse quarto da bagunça e vamos começar a ganhar dinheiro com ele, entende? Então, muito em breve haverá essa jornada, e nessa jornada você vai aprender sim muitas coisas, porque durante esses 3 dias eu estarei realmente explanando tudo o que aconteceu comigo e como eu comecei lá atrás, né? Bem pequena, 2 suítes somente, porque eram 2 quartos de hóspedes que a gente tinha. O meu ex tinha 2 filhos e de vez em quando essas crianças, né, vinham, que não eram crianças, já eram adolescentes, eles vinham para cá, mas durante meses esses 2 quartos ficavam vazios. E aí, quando aconteceu realmente de eu perder absolutamente tudo, eu tive que começar a trabalhar, eu não pensei 2 vezes, né, em fazer, em começar algo que me desse liberdade financeira, porque se eu fosse lecionar, eu sabia que eu não poderia fazer nenhum centavo a mais. Eu poderia trabalhar muitas horas a mais, mas não iria me dar mais financeiramente, digamos assim. E, além disso, eu queria ter a liberdade de eu trabalhar, né, no dia que eu quisesse, digamos. Porque logo que eu abri, e você também pode, hoje em dia eu acho que não, porque hoje eu tenho 30 suítes, graças a Deus tenho vários colaboradores, mas quando eu comecei eu era a cozinheira, eu era a camareira, eu era a recepcionista. E às vezes eu precisava sair, eu fechava, eu falava, olha, não tem mais vaga, né? Uma porque era realmente somente 2 suítes. Claro, no final de semana, num feriado, eu não podia fazer isso. E principalmente quando as reservas começaram a cair, através de operadoras, aí ficava um pouco mais difícil. Mas hoje em dia, você pode colocar as suas 30 diárias, né?
ou até os 365 dias na mão dessas operadoras, e aí você fecha as janelas que você quer ter folga, entende? Então, por exemplo, por uma semana você quer viajar. Ah, eu não quero receber ninguém, ou eu vou fazer uma pintura. E aí você simplesmente você fecha as vagas, né, nessa operadora e tudo bem, você não vai receber ninguém naquele período, entende? Porque a partir do momento que você tem uma hospedagem, você ganha até quando você dorme. É incrível, mas é assim mesmo. Às vezes eu vou dormir aqui e não tem nenhum, né? Sei lá, tem dias que não caiu nenhuma reserva. A gente tem um botão de reserva, né? E aí, no outro dia, tem 5, tem 10. Então, assim, durante a noite, essas reservas, elas caem no sistema, né? E são automaticamente distribuídas. Então, é maravilhoso. Eu sempre brinco, né? Eu ganho dinheiro até quando eu durmo. E você também pode fazer o mesmo, porque às vezes as pessoas procuram, né, de madrugada essas ofertas ou não. E tem muitas operadoras hoje em dia que elas são, uma ajuda a outra, digamos assim, elas são meio que cooperativas, né? E às vezes eu ponho na Booking, mas de repente tem uma operadora que eu nunca nem vi me vendendo, mas é tudo através dessas operadoras maiores, né? E isso é muito bom, porque eles fazem o trabalho enquanto você descansa. E é isso, então não fica somente no sonho, sabe? Porque as coisas estão mudando. As pessoas que têm esse receio de gastar, às vezes, durante um período de férias, ou gastar com elas mesmas, elas veem cada vez mais o quanto isso faz bem, o quanto isso é um benefício. E eu acredito que daqui para frente é algo que a gente não tem como voltar, né? É tipo assim, a ponte foi quebrada, a ponte foi realmente essa ponte, nós passamos por momentos muito difíceis em nossas vidas. E eu não estou falando só da pandemia, eu estou falando da economia e por aí vai. E a gente está vivendo cada vez melhor. Cada dia eu acho que as coisas estão melhores, estão mais fáceis, estão mais as claras, né? As coisas são muito mais automáticas. Isso é muito bom, por um lado, às vezes é um pouco, né, preocupante por outro, mas nada melhor do que a dosagem, né? É fazer aquilo que deve ser feito no momento certo e sempre usar o que meu pai sempre falava, o bom senso. Se a gente não usa o bom senso no dia a dia e em qualquer situação, a gente peca por isso, né? Então, use sempre o bom senso. Claro que a gente não vai gastar tudo viajando o tempo todo, mas repensa você que às vezes, né, não quer fazer essa viagem porque, ah, não, esse dinheiro eu poderia investir em alguma coisa melhor. Não faz isso. Invista em você. Invista, sabe, num passeio, invista numa viagem, mesmo que seja curta, não importa. Invista em você, invista em algo diferente, né? E isso me dá uma certeza de que o turismo, como eu já disse, é uma grande oportunidade de crescer nesse país e principalmente com essa virada de mentalidade, essa virada de chave das pessoas começarem a enxergar nesse pequeno lazer uma, uma melhoria para elas mesmas. E aí elas começam a investir cada vez mais nisso. E com isso há um crescimento de procuras, né, de hospedagens. Às vezes elas não querem ficar num hotel grande. Às vezes elas querem viajar, mas querem se sentir aconchegadas, digamos assim. Isso é uma das coisas que eu percebo, porque nós somos tão procurados. Porque a maior parte dos comentários que tem aqui na minha pousada, eles falam: Nossa, eu me senti em casa. Isso é maravilhoso. Então, se você está querendo viajar e de repente você lê um comentário desses,
né? E não só uma vez, em vários, e não fui eu que escrevi, foram os hóspedes que aqui ficaram. O que que você faria? Você quer ficar num hotel grande, onde você é um número, ou você prefere ficar num lugar menor, onde as pessoas cuidam mais de você? Você entende a diferença? E foi pensando exatamente nesse diferencial que eu preferi colocar toda a minha energia aí. E além disso, eu tenho a experiência de ter começado somente com duas e hoje eu estou com 30. Eu não pretendo crescer, não aqui, porque eu acho que se eu expandir mais, eu vou perder a essência. E uma das melhores coisas que eu tenho orgulho, uma das coisas que mais eu aprecio é exatamente isso, é saber a minha essência, é saber esse tripé que eu implantei desde quando eu só tinha essas duas até agora. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder a minha essência de receber bem, a minha essência de ter um café da manhã, onde as pessoas amem e realmente peçam as receitas. Eu não quero perder a essência da limpeza que a gente tem aqui, que é de excelência. E isso tudo eu fui aprendendo ou melhorando durante os anos. Então, não sei, e é isso. A minha vida é basicamente isso. Por mais que eu more dentro do meu trabalho, eu tenho sim essas fugidas, né? Eu dou essas fugidinhas. Às vezes, meus colaboradores nem sabem, mas eu vou na cidade vizinha, aqui tem uma cidade de 65 quilômetros. Às vezes eu simplesmente vou lá, porque lá tem uma loja Americanas, e às vezes eu quero comprar um copo diferente, às vezes simplesmente eu quero almoçar num lugar diferente. Lá tem uma igreja linda, uma igreja de São José, que às vezes eu vou e passo lá. E é isso. Então, assim, é importante você não ser preso e, ao mesmo tempo, aproveita a jornada da vida. É todos os dias, sabe? Se você puder tirar 5, 10 minutos para você, seja para sentar no lugar e tomar um café, faz isso, sabe? Ou simplesmente fazer nada. Sentar, às vezes eu sento aqui fora no jardim e fico uns 5, 10 minutos somente ouvindo os pássaros, olhando para o infinito. E isso já te recompõe. Isso é viver, tá? E eu espero que você possa, sim, realizar teu sonho. Então, falando tudo isso, é para que você veja que ter uma empresa, mesmo que ela seja dentro da tua casa, você não se torna prisioneiro. Você, na verdade, é livre, porque hoje eu sou livre financeiramente. Eu sou livre em termos de tempo. Se eu tivesse no emprego convencional, como que eu poderia, durante essa uma semana e meia, estar ao lado da minha mãe, ter viajado, ter vindo para cá e ao mesmo tempo não ficado aqui? Se eu não tivesse essa empresa, eu não poderia ter feito isso. Então, eu agradeço muito, sabe, por mim mesma, por lá atrás eu ter tido a coragem de começar pequeno. E foi no começar pequeno aonde eu vi e aprendi e tomei gosto por aquilo que eu fazia, mesmo sem eu ter a menor experiência. E hoje eu estou aqui, passando essas ideias e eu não sei se eu posso chamar de dicas, né? Mas são esses conhecimentos que eu vivo diariamente aqui e que eu quero todos os dias assim compartilhar com você através desses conteúdos e para aquele que realmente quer aprender ir mais a fundo, terá muito em breve essa jornada onde você vai aprender muito mais. Então, eu espero que o conteúdo de hoje tenha, de alguma maneira, te ajudado, que o nosso bate-papo tenha realmente te inspirado, de alguma maneira, em algum aspecto aí da sua vida, ou para você tomar a decisão, sim, Maria, eu vou começar, ou não, Maria, não é para mim, não importa. O que importa é assim, eu quero agradecer por esse tempo que você despendeu aqui e assistiu.
essa nossa conversa. Eu agradeço imensamente. Se você puder, se inscreve no meu canal, porque outras pessoas poderão cada vez mais ver esse conteúdo. E além disso, eu agradeço imensamente se você colocar um joinha, significa que o YouTube vai realmente perceber que esse conteúdo é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas e vai começar a espalhar cada vez mais, tá bom? Então é isso por hoje. Eu agradeço imensamente. Se você quiser, por favor, me mande alguma pergunta, me questione. Eu sempre estarei aqui para poder respondê-los. Às vezes eu não sou tão assídua, né? Não respondo imediatamente, mas eu respondo a todos, tá? Eu agradeço imensamente, espero que você tenha uma excelente noite e a gente se vê muito em breve. Tchau!